Olá, torcida tricolor. Eu comecei uma campanha aqui, Grupo City, respeite a torcida do Bahia, respeite o Esquadrão de Aço. Por que, minha gente? O que é que está acontecendo? Milhares de torcedores do Bahia votaram a favor da SAF. Grupo City, o maior grupo que comanda futebol no mundo. Um contrato que eu li, e muitos leram também, que dava uma importância muito grande ao que estava sendo proposto e ao que foi assinado. O Bahia seria o segundo grupo, seria o segundo time do grupo. Não é, mas não é mesmo, pelo menos no momento não é. O que foi que fizeram? Trouxeram jogadores incapazes de jogar com essa camisa aqui. Jogadores fracos, que após 6 meses, treinando no CT Varisto de Macedo, não conseguem deslanchar. E nós temos que esperar quantos meses mais ainda? O Bahia trouxe, segundo informações e muitos órgãos da imprensa, porque eles não dizem o valor, o Bahia trouxe vários jogadores e o total de dinheiro aplicado é quase 80 milhões de reais. Não sei se é verdade, gente. Estou dizendo aqui o que eu ouço e o que eu leio e o que eu converso com amigos que fazem divulgação e programas nas redes sociais e no podcast. O Bahia tem jogadores que podem ir embora, não vai fazer falta nenhuma. Esse Cicinho, que segundo informação custou 18 milhões, esse rapaz não é lateral esquerdo. Seu Renato Paiva, o senhor entende de futebol mais do que eu. O senhor é técnico de futebol. Pelo menos a gente acha isso. Por ser técnico, entende mais do que eu, sou torcedor. Mas acompanho o futebol desde pequeno. Acompanho o Bahia desde pequeno. Leio as reportagens no mundo inteiro. Tem jogador no mercado muito melhor do que o Chaves. O Cicinho, eu não sei por que trouxe esse rapaz. Um jogador com a experiência dele, após 6 meses não conseguiu, pelo menos, marcar uma presença admirável no campo, até que melhorou um pouquinho mais. Trouxe o Vitor Hugo, que foi um bom jogador no Palmeiras, a gente se lembra disso, mas que até agora não se adaptou ao futebol do Bahia. Trouxe o Everaldo, que a gente não sabe como esse rapaz se profissionalizou em atacante. Aí vem um Mingote, vem um Arthur Salles, que a gente não entende por que é titular aí no Bahia ou que entra para jogar no Bahia. Jogadores que deram resultado no Bahia, que deram resultado mesmo no ano passado, que podiam estar aí ajudando muito, não estão jogando, que é o Mungni e o Daniel. E agora estou sabendo que o Daniel está indo para o Fluminense. Eu sei que Daniel é rejeitado por muita gente torcedor do Bahia, muito torcedor do Bahia. Não serve para o Bahia, mas serve para o Rio Grande do Rio. Porque é preciso também, viu, torcedor? Essa história de um jogador não jogar uma partida bem e ia começar a ser crucificado, não é legal. Não é legal. Agora também não pode esperar um ano para o jogador se restabelecer em sua performance e poder ajudar o Bahia. O Bahia jogou 13 jogos do Campeonato Brasileiro. Fez 12 pontos. Perdeu 7 partidas, ganhou 3.
empatou 3. Se você fizer a conta com essa quantidade de derrotas que o Bahia está tendo e de triunfos, o Bahia não vai chegar a 45 pontos até o segundo turno, que é uma lástima. Então, a gente precisa cobrar, fazer o que a torcida do Bahia sempre fez, cobrar desse grupo City. Primeiro, a saída do técnico, que é fraquíssimo. E agora ele disse, na última entrevista, que a ideia é não cair. Como é que um técnico de futebol chega para a imprensa e diz, não, a ideia realmente é não cair? Senhor Renato Paiva, não é a primeira bobagem que o senhor fala, mas essa doeu. Essa doeu. Porque se é para não cair, eu não sei porque vocês investiram mais de 70 milhões, quase chegando a 80 milhões para trazer isso que está aí. Temos 3 jogadores hoje jogando do Bahia que são excepcionais. No meio de campo, Cauli, Tassiano, Acevedo e mais ajudando a defesa o Rezende. 4 jogadores ali que são na meiuca, que é realmente os melhores do Bahia, somado com o nosso querido Canu, chamado de Canives pela nossa torcida. Na frente nós estamos sentindo uma falta imensa do Jacaré e do Biel. O Ademir, que foi um jogador que veio também com muita esperança, até agora estava contundido, voltou, entrou contra o Grêmio muito mal, não conseguiu jogar. E Kaique, que tem melhorado bastante, né? E a gente espera, porque Kaique é um bom jogador. Kaique é um bom jogador e eu tenho esperança que o Kaique vai realmente dar alguma alegria à torcida do Bahia. Mas o que eu espero, que a torcida do Bahia, cobre, não precisa violência, não precisa xingamento, não precisa agressão, nada. Cobre, após o jogo, um Bahia com mais jogadores melhores do que estão. Cobre do técnico posições, mudanças. Esse rapaz não lê, ele não consegue ler o jogo. O Renato Gaúcho leu o jogo do Grêmio, do Bahia, mudou no segundo tempo e sufocou o Bahia o segundo tempo todo. E ele não consegue. Faltando 2 minutos para acabar, o que ele ia dizer que o Bahia estava jogando mal? Trancava o Bahia embaixo, descia a linha e acabava o empate e dava graças a Deus. Tomou um gol em cima de quem? Seu Chaves. Não dá desse jeito. Então, é preciso que a torcida do Bahia volte a fazer o que sempre fez, cobrar. Ontem a Abamor foi lá, não ameaçou, não xingou, conversou. Mas a gente precisa ser mais contundente nas cobranças mais fortes, com menos tolerância do que está acontecendo, né? E com mais efetividade para que o Grupo City entenda que o Esporte Clube Bahia não é qualquer outro time que ele tenha, que a torcida do Bahia não é igual a nenhuma outra torcida do time dele, que ele não fez negócio com nenhum tabaréu, não, que a gente não vai aceitar que ele jogue o Bahia na lama, e que ele precisa entender que é unanimidade praticamente na saída desse técnico do Bahia. Só ele que não vai enxergar, porque a política nenhuma. Você mande para cá um cara bom e faça a política de levar 10 anos, tudo bem. Agora com esse rapaz aí, não dá. Ele chega na entrevista, ele fala bem, não é uma pessoa bem instruída, fala bem, diz o que quer na entrevista, agora não pergunte nada que cutuque ele, que ele já vem com alteração, falando e querendo impor a opinião dele. Seu pai, nós respeitamos o senhor como homem, nós respeitamos o senhor como cidadão,
nós lhe respeitamos como pessoa, como técnico. Eu não desrespeito o senhor não, mas como técnico o senhor é fraco. Na minha opinião, o senhor é fraco. Se eu fosse presidente do Bahia, se eu fosse algum membro do Grupo City, eu já tinha ido embora. E o senhor vai para outro time lá em Portugal, de onde o senhor veio, para qualquer outro país da Europa, ou até aqui no Brasil mesmo, qualquer outro time de futebol, e seja feliz. Porque a torcida do Bahia não lhe quer mais. E o senhor não pode ficar contra a vontade de todo mundo. Tenha paciência. Tenha paciência. Um bom profissional liga para o patrão e diz: olha, eu quero ir embora, não dei certo aqui, me dá minha conta aí que eu vou mudar de time, me bota em outro lugar, mas aqui eu não quero mais ficar não. Torcida Tricolor, vamos para a Fonte Nova hoje, incentivar o Bahia até final do jogo. Depois do jogo, a torcida se manifesta nas arquibancadas do jeito que achar melhor. Se for triunfo, aplausos, e se não for, façam o que quiser, menos violência. Menos violência. Violência zero, nada de violência. Apenas reclamar, gritar, xingar se for necessário, entendeu? Não xingar o homem, não xingar o ser humano, xingar o profissional que está ali. Xingar com palavras que também não sejam agressivas, ok? Um grande abraço e até nova oportunidade, possivelmente amanhã, comentando sobre o resultado do Esquadrão de Aço hoje contra o Grêmio.